Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa noite, estejas tu onde estiveres. Sente-te amado, nutrido, honrado neste cantinho, este programa de autoconhecimento, desenvolvimento humano que te propõe seres hoje a tua melhor versão. E todos nós temos a responsabilidade de sermos seres cada vez melhores. E é o que me move. Eu acredito verdadeiramente que todos nós somos abundantes, que todos nós merecemos ter uma vida dos nossos sonhos, do teu sonho. Então, bem-vindos a mais um Bora Lá, ser o protagonista da tua história. Hoje quero-vos desejar um bom ano chinês, meus amores. Chineses ou não, somos todos um. Independentemente das verdades de cada um, o quanto é interessante que a união parte do nosso coração, da nossa intenção, da nossa inspiração. E hoje, o novo ano chinês inicia, mas este ano chinês tem duas datas. E era sobre isso que eu também hoje vos quero falar um pouquinho. Mas hoje vou ter um convidado muito especial. O meu querido Sérgio, que eu já vou falar um bocadinho sobre ele, mas antes quero aqui introduzir com este novo ano chinês, que nos influencia a todos, independentemente onde tu vivas, onde tu estejas, onde tu te manifestes. Então, o ano chinês tem duas datas. Pelo calendário solar, no dia 3 de fevereiro começa o ano Tigre. Então, esse é um calendário usado muito pelo Feng Shui, pela astrologia chinesa, mas pelo calendário lunar, o ano novo 2022 na China começa hoje, 1 de fevereiro. E, meus amores, qual é o convite deste novo ano? Qual é o que é que nos está a convidar este tigre que todos os dias está dentro de nós? Primeiro que tudo, honrar quem somos, cuidar de nós, trazer clareza para nos tornarmos todos os dias seres cada vez melhores. Este ano, na China, vai entrar um ciclo energético em que a água e o tigre vão estar aqui a influenciar-nos bastante. Então, o tigre, ele convida-te a sair da tua zona de desconforto. Amores, o tigre pede dinamismo. O tigre pede elevação da consciência, elevação da tua educação interna. O quanto tu te educas todos os dias para seres quem vieste ser, para te alinhares com o teu propósito, com os teus valores, com aquilo que o teu coração te pede todos os dias. E mais, este tigre pede-nos superação. Em toda a crise, em todo o desafio, existe o outro lado da moeda. E se tu começares a abrires o teu coração, a sentires que pode haver um propósito maior por trás do desafio ou da crise, muitas coisas este ano vão ser superadas. Então, tigre é uma energia vigorosa e que nos vai impulsionar a ser. Agora, este impulso, muitas vezes, pode nos levar a muita reatividade. Então, a atenção deste ano é: onde é que eu estou a ser ação e onde é que eu estou a ser reação de impulsividade em excesso? A vida abundante vai alinhar-se com o teu compromisso de ação ou de reação. E estamos a ser convidados a olhar para as reações impulsivas que muitas vezes tu não gostas que tenham reações contigo e tu só tens que sentir. Será que eu estou a fazer aos outros o que eu gosto que me façam a mim? Então, esta é a tendência do ano chinês, é a proposta e o convite para todos nós, quanticamente ligados, e esta água, este elemento água, traz-nos
relações, olharmos para as nossas relações, olharmos para a relação conosco. A nossa relação, a nossa comunicação conosco precisa de ser revista. E quando nós começamos a olhar educacionalmente para a forma como nós comunicamos conosco, tudo começa a expandir. E uma coisa muito importante para a abundância não é desgaste de energia. E a maior parte das vezes nós acreditamos, temos a crença que para ser abundante precisamos de nos esforçar muito, muito, muito e desgastar desnecessariamente. Então, este ano convida-nos a conseguir olhar para esta crença e perceber o quanto ela é limitante dentro de nós. Será que aquilo que é abundante, que está completamente alinhado, precisa de algum esforço? Meus amores, eu acredito que quando tudo flui, quando tudo está alinhado, nós não precisamos de excessivamente despender de energia e ficar de rastos sem energia. Eu acredito que a abundância também é abundância da nossa energia interior. Se fizer sentido para ti, partilha esta live, partilha este Bora Lá, porque eu tenho um convidado muito, muito especial. Sérgio Oliveira, 47 anos, filósofo, psicopedagogo e hoje, atualmente, atua como especialista em educação socioemocional e inteligência emocional. É terapeuta holístico e integrativo, em que nos traz a apometria quântica e a rometria. O seu trabalho atualmente é expandir e difundir a terapia harmonização quântica. Agora sim, meus amores, vou partilhar o meu palco da vida, que também é vosso, é de todos nós, com o meu querido convidado, Sérgio, que já estamos aqui no Facebook e YouTube. Sérgio, e agora vou-te pedir que me dês um comentário aqui no Instagram para eu te convidar, meu querido. Já estamos em direto no Facebook e no YouTube. Coloquem aqui a vossa cidade, o vosso país. Será que há alguém aqui da China que hoje comemorou e celebrou o primeiro dia do ano? Bora lá, colocar aqui quem é a primeira vez que está aqui connosco. Partilhado. Obrigada, Alda. Obrigada por partilhar. Via longa. E deixem-me ver aqui onde é que eu tenho aqui o meu convidado no Instagram. Sérgio, estás-me a ver no Instagram? Se ainda não me estás a ver no Instagram... Ah, já estou. Agora sim, já convidei, meu querido. Já estamos aí juntos. Nos nossos palcos todos. Sim, perfeito, meu querido. Pronto. Muito obrigada. Honro-te imenso por teres aceito o meu convite no Fluxo, onde somos encaminhados pelo Espírito do Amor e estamos aqui, sem entendimento racional, mas pelo coração que nos une. Meu querido, quem és tu? Boa tarde, Ana. Deixa eu falar aqui com o pessoal que está no Facebook, no YouTube. Estou nessa câmera aqui, sejam bem-vindos. O pessoal aqui do Instagram. Ana, uma alegria poder estar aqui com você, poder estar reencontrando você. Já começo assim, antes de falar quem sou eu já vou dizendo assim, eu acredito que essa questão da cognitiva, essa parte cognitiva, onde a gente quer controlar muitas vezes todos os processos, todas as etapas, existe uma força maior, eu chamo essa força de amor, né? Eu chamo de harmonia, que vai conectando, ela vai fazendo os laços, ela vai trazendo essa ressonância, né, para que a gente possa se reencontrar. Então, acredito que essa distância que fisicamente nos separa, nesse momento ela é interrompida, né, por uma força bem maior, por um bem maior ainda que nós não temos ciência total de como vai se manifestar. E agradeço a sua docilidade por estar empenhada em difundir esse trabalho, em auxiliar as pessoas. Eu gosto muito dessa palavra abundância, eu gosto muito da palavra prosperidade,
E essa palavra esforço, ela é tão mal interpretada pelas pessoas, né, que às vezes as pessoas acham que elas têm que fazer um sacrifício, botar sofrimento, botar dor para que alguma coisa aconteça. E realmente que esse novo ano chinês, né, como você explicou tão bem, também possamos entrar nessa frequência de fluidez, né, deixar a coisa fluir um pouco mais de tranquilidade. Acho que é por aí que a gente deve seguir, né? Bom, adorei o jeito que você me apresentou, tá? Todos os adjetivos, né? Achei muito legal. Quem sou eu, né? O Sérgio está aqui hoje, 47 anos, né? Como eu falei com você, eu tenho uma história, talvez muito tempo precisaria para contar a história, mas aquele gancho da conversa nossa, né? Como que eu cheguei nesse ponto, para a gente pegar desse ponto para cá, talvez seja o ponto onde faça sentido para as pessoas. 2022, sequência de 2021, as pessoas despertando, nós temos um movimento muito grande acontecendo energético, como você bem colocou também. As pessoas não sabem lidar com isso. Muitas pessoas sendo chamadas para uma nova vida, para uma nova experiência, para uma nova etapa, né? Comigo não foi diferente. Eu lembro no ano de 1997, então já faz um bom tempo, né? Eu tinha 22 anos, se eu me lembro mais ou menos, e ali eu tive um start, né? A vida decolando, eu sou músico por formação, né? Trabalhei com música, sempre trabalhei, né? Tenho isso comigo até hoje, e ali nesse mundo da música eu tive um momento que aquilo não fazia mais sentido, tinha alguma coisa a mais, a vida tinha alguma coisa a mais para oferecer. Então foi ali que o Sérgio nasce com outras interrogações, por assim dizer, né? Dali para cá, de 97 a 2022, é uma jornada e tanto, foram só limpezas e mais limpezas e mais limpezas e mais limpezas, tirando aquilo que não era meu, trazendo aquilo que era para eu fazer. E eu acho legal, Ana, e hoje o Sérgio, que está aqui, né, ele tinha um plano desde garoto, com 40 anos ele iria se aposentar, que no Brasil a gente tinha essa visão de aposentadoria, né? Hoje mudou um pouco isso, mas ainda está bem enraizado. Eu não era diferente, eu tinha assim comigo, que com 40 anos, alguma coisa ia acontecer na minha vida, eu ia mudar essa proposta, eu ia fazer outras coisas, eu ia ter essa questão financeira, que é tão exigida, nossa, aqui esse comportamento econômico financeiro, já bem estabelecido, porque eu venho de família muito simples, eu venho da roça, aqui como a gente diz, eu venho de uma experiência bem dolorosa para poder chegar onde eu cheguei. Então eu queria resolver isso. Mas na verdade, dos 30 anos aos 40, foi uma jornada totalmente inversa, e com 40 anos exatos, com 40 anos, foi onde todo esse trabalho, que chama-se hoje harmonização quântica, né? Ele ganhou esse nome, ele ganhou a força que ele tem aqui, e trouxe as pessoas que trouxe até hoje e está trazendo ainda, né? Então o Sérgio hoje, com uma maturidade bem desenvolvida, por assim dizer, né? Trabalhando, buscando ser um canal de fluidez, as pessoas que me acompanham sabem disso, o empenho que eu faço para ajudar, né? Para auxiliar nessa quebra de crenças e paradigmas que, não dá, isso não é para mim, isso não pode ser, a vida é tão difícil, esse holograma, né? Que a gente tem posto aqui, que as pessoas elas compram a ideia e aí acaba vivendo aquilo, entrando naquela sintonia com aquela proposta e deixa de viver. Eu chamo aqui de efeito manada, né? A pessoa vai seguindo e quando ela se percebe, é um desafio para sair. É aí que o Sérgio aqui entra. Ele vai lá na manada e vai puxar, às vezes, um por um, que é o trabalho de harmonização quântica, que a gente vai conversar um pouquinho, Olha, meu né, querido, sobre ele. tu tiveste esse chamamento, a tua transição, a tua visão, as tuas lentes, houve alguns momentos mais fortes em que tu sentiste mesmo o teu protagonismo e a dizeres assim, não, eu tenho que agarrar as rédeas desta limpeza, desta harmonização, deste fluxo, ou foi de um momento para o outro que tu sentiste uma luz e tudo a fluir, ou foi um processo e continua a ser? O processo, sempre o processo. Eu gostaria muito que tivesse sido um momento, sabe? Aconteceu porque a dor teria sido bem menor, o impacto seria bem menor, mas não foi um processo. Então eu digo que eu disse com 40 anos, 47, com 35 anos esse processo ficou muito mais intenso, com 40 anos ele exigiu uma postura.
Dos 35 aos 40 anos, por assim dizer, ele foi se intensificando, mas com 40 anos exigiu uma postura. Falou, olha, isso aqui não serve mais, agora chega, não dá. Foi Né? E uma depois, transição. Foi uma exato, transição, aí, Sérgio. e até mesmo essa transição eu costumo chamar de construção, porque na verdade a maturidade não existia, a gente vem com muitas marcas, né, que quando você começa a fazer as limpezas, você vai soltando, essas marcas elas começam a ficar muito evidentes, né? Eu conheço muitas Tudo se pessoas que se torna claro. perdem, muitas pessoas se perdem nesse momento porque se assustam e outras, como você bem disse, agarram, falando, é isso aqui, eu tenho que seguir, o meu propósito é esse, eu tenho que dar cabo disso aqui. Agora, falar que eu fiquei feliz, né, isso eu acho importante registrar, porque as pessoas acham que vai aparecer, vai parar o mundo, vai tocar uma trombeta dizendo, você, vai falar o seu nome, o teu documento ali, identificar você, falar, agora, a partir de hoje, vai acontecer. E não dá tempo para ser assim. Não dá tempo, as coisas vão acontecendo, né? Eu costumo dizer aqui no Brasil, nós aprendemos a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Você não tem tempo de parar o carro. E isso vem se intensificando cada vez mais, né? Principalmente com as transições energéticas, aí, que é um outro assunto, né? Acontece. Olha, hoje, agora, qual é o teu propósito de vida? Como é que tu chegaste lá? Como é que tu disseste assim, eu vou-me posicionar e nestes 7 anos, com toda a tua maturidade, hoje, qual é o teu propósito? O que Sim. é que tu trazes? Qual Ana, é o teu Dharma, este caminho do reencontro com a consciência, com a harmonia? Porque essa é sim, a tua palavra-chave, não é? exato. E, na verdade, Ana, a forma com que isso aconteceu, né, que já ela praticamente ela desenhou esse caminho. Né? Quando fala do propósito, Sérgio, qual é o teu propósito hoje? Olha, o meu propósito hoje é difundir o trabalho que eu tenho de harmonização quântica, mas antes de difundir, eu preciso auxiliar as pessoas a despertar a sua consciência. Preciso despertar a consciência. E aqui, se você falar assim, dá para resumir o propósito? Tá, despertar consciencial. Tanto é que no meu site é assim que eu escrevo, nas publicações do Instagram, ou nas pessoas quando vêm para o atendimento comigo, olha, o meu papel aqui é te ajudar a despertar a tua consciência. Mas que consciência é essa? Quando eu ouço isso de volta, eu falo, uau! Então, vamos dar um passo atrás para identificar onde é que essa pessoa se encontra, em que momento da história dela ela se encontra para poder começar esse processo de despertar consciencial. Esse é o propósito. Esse é o E como propósito, é que tu entender de onde eu vim. chegaste, tu próprio, como é que tu chegaste a essa consciência do despertar consciencial? Porque a maior parte das pessoas ainda não percebe o que é o despertar e a consciência. Sim. Então, vamos Como é que voltar foi um pouquinho também. contigo? Percebes? Isso. Porque há muitas pessoas que às vezes no final destes Boralás me enviam mensagens direct. Oh, Ana, é tão maravilhoso, gostei tanto, mas é tão difícil para mim. Oh, Ana, o que é isso da consciência que eu não a vejo? Como é que eu faço esse processo? Por onde é que eu começo? Onde está essa consciência? Onde eu vou encontrar essa consciência? Na realidade, lembrando sempre que é um processo contínuo, não acontece no estalar de dedos. O ponto-chave, como eu sou de programação neurolinguística, né, eu tenho isso como formação também, já há muitos anos trabalhando com isso, entendendo essa questão cognitiva. As pessoas, quando falam de consciência, elas se limitam ao mundo físico, ao cérebro, à rede neural aqui. As pessoas, geralmente, elas param aí, falam, mas consciência do quê ou consciência para quê? Então, a gente tem que abrir um pouco esse assunto para que as pessoas, aquelas que tiverem interesse, se servir a informação, né? Então, a consciência do quê? Por exemplo, eu tenho a consciência, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui na minha mão aqui uma caneta. Eu tenho uma consciência do que é isso, para que serve? Algumas pessoas já têm um pouco mais de consciência, sabem do que material é feito, sabem como foi produzido, vão querer ter uma curiosidade para identificar alguma marca. Essa consciência sobre a caneta vai aumentando à medida que, se um dia essa pessoa vira essa caneta em qualquer lugar no planeta, ela fala, eu sei, é aquela caneta assim, assim, assado. Isso é consciência, um exemplo bem simples, metaforicamente falando. Então, aquilo que para mim é importante, onde eu coloco a minha atenção, eu vou despertar minha consciência ali. Então a gente fica nesse mundo físico, falando de 3, 4D, que é a dimensão que a gente atua aqui no plano físico,
eu fico nesse mundo buscando consciência das coisas. Então, por exemplo, eu tenho que buscar consciência sobre a minha vida material financeira. Como é que eu crio essa estrutura? Eu tenho que estudar. O estudo para aquilo desperta a consciência sobre aquele assunto. Aí o que acontece? A pessoa vai dormir, por exemplo, ela estuda, ela busca consciência em várias áreas, em vários campos, relacionamento, entender relação, entender quem é o seu par, aquela coisa toda. Aí às vezes ela chega na hora de dormir, por exemplo, que é o único momento que ela consegue desconectar dessa consciência externa, quando ela se volta para si ali, um pleonasmo, né? Quando ela se volta, ela fala, gente, mas está faltando alguma coisa, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou buscando, eu estou descobrindo, mas mesmo assim falta alguma coisa. Esse é o despertar consciencial. Se as pessoas que estão aqui buscando isso, elas entenderem essa mensagem, se você tem um vazio que você não supre com nada, não é material, não é relacionamento, não é o dito espiritual, que talvez um dia a gente pode até falar sobre isso, sobre essa tecnologia que se chama de espiritual. Se tudo isso ainda não te preenche, porque muitas pessoas mesmo na jornada não preenche, é o quê? É o despertar consciencial, entender que além de tudo isso que você já contempla, que você consegue presenciar, que você já consegue vislumbrar, existe um outro mundo, existe uma outra possibilidade de interpretação. Como exemplificar melhor ainda esse desejo ardente que está no mundo, né, no planeta, onde as pessoas cognitivamente querem dar uma resposta para esse vazio que elas não conseguem, elas não entendem ainda como fazer isso. Eu tenho difundido aqui, tenho pesquisado, estudado bastante, como eu trabalho com educação, né, como eu comentei, os alunos estão chegando com outras questões para a gente, faz muito tempo, né? E aí, uma delas que agora nós temos que nos preparar muito bem, depois que o Facebook, né, ele veio com a nova proposta de marca, ele veio Meta, aí parece que as pessoas acordaram para o metaverso. Isso já existe há bom tempo e as pessoas acordaram para isso. Então agora está sendo assim, massacrante, né? Vou usar uma palavra, não gosto muito dela, mas é isso. É um massacre consciencial, porque as pessoas, aquilo que elas estão deixando de conquistar aqui, porque elas não sabem para onde ir, para assumir o controle, né? A verticalização, como eu falo também aqui, assumir o controle, olha, sou eu no comando, elas estão indo buscar essa consciência no mundo virtual, onde ela pode ser aquilo que ela não consegue desenvolver aqui. Que isso é um problema complexo. Então, Ana, olha só, quando a gente fala de consciência, quanta coisa dá para a gente abrir para discutir nesse momento que a gente vive hoje no planeta. Então, o meu despertar consciencial, ele começa por aí com as pessoas. Olha, como que você interpreta a sua realidade hoje? Como você interpreta de onde você está e para onde você vai? Como é que está esse jogo aí? Como é que está a sua realidade? Aí, às vezes, a pessoa fala, eu até acho que tem alguma coisa, mas a minha vida não anda, não deslancha, por exemplo. Aí entra a questão financeira, entra a questão de relacionamento, cada um tem, às vezes, saúde física, né? E a gente começa a trabalhar a raiz, né? Buscar identificar a raiz dessa fragilidade, por assim dizer, não vamos chamar de dor, de uma fragilidade que a pessoa não sabe. E através dali eu vou puxando um fio e trazendo para ela uma consciência sobre aquilo. Olha, mas essa situação talvez ela veio de algum ponto que você ainda não observava. Esse é um aspecto, ainda falando da consciência. Agora, isso eu falo para quem não entende nada de nada. A pessoa ela chega para falar comigo e fala, eu quero entender isso, é por aí que eu começo. Agora, o pior de tudo é quando as pessoas chegam assim, cara, desculpa a expressão, eu vou ser bem informal, porque é assim que eu ouço mesmo, eu dou essa abertura para as pessoas. Cara, preciso te contar uma coisa, eu sonhei que eu estava numa nave, eu sonhei que eu estava vendo ETs, eu sonhei que tem alguma coisa comigo que fala que isso é verdade, mas todo mundo fala que eu estou ficando louco, como é que eu lido com isso? Eu falo, opa, aí a gente entra numa outra seara, começo por baixo também, sabe, nessa consciência. Olha, você já estudou projeção astral, você já estudou o desdobramento da consciência, você já entende que enquanto nós dormimos tem outras coisas acontecendo, que por muito tempo essa questão dos sonhos ela foi velada e quiseram enganar a gente com algumas histórias, mas que na verdade nós estamos indo para uma outra possibilidade de realidade paralela. Aí a pessoa fala, nossa, ela já assusta. Aí eu volto lá no assunto do metaverso. É a mesma coisa. E as pessoas falam, nossa, eu começo a trabalhar. E aí, Ana, eu falo que é muito legal, assim como nós estamos aqui falando e nós não nos conhecíamos aqui ainda, né? As pessoas chegam e começam a ter relatos de experiências
incríveis. Algumas têm lembranças, outras nem tanto. Às vezes, algumas coisas ficam confusas e as pessoas chamam aqui no direct: olha, eu tive um sonho assim, estou tendo uma experiência assado aqui na minha vida, está mudando isso. E nós vamos auxiliando nesse entendimento para que esse despertar consciencial seja maduro. Então, você entende que não dá para resumir numa proposta assim, é isso. Porque as pessoas, pelo menos as que vêm até mim, essas que eu convivo aqui, a escola, que são muitos alunos, pais e alunos que não entendem os filhos, professores que não sabem como que vão executar mais as suas aulas, aquela coisa toda, eles querem como se fosse um remédio que eu vou no supermercado e compro, eu vou tomar e aquilo vai resolver para sempre. Sem entender que ele está em desenvolvimento desde sempre. E esse é um processo contínuo de expansão consciencial. Aí, para chegar nessa fala da expansão consciencial, é difícil. Então, eu fico lá querendo traduzir para as pessoas essa necessidade, dessa busca constante, né, por conhecimento, por informação. E aí, no finalzinho, eu boto a palavra conexão. Olha, você vai buscar conexão e você vai ter aí algumas possibilidades de conexão, que aí a gente pode falar disso também um pouquinho. Não sei se eu consegui chegar onde você queria, a hora que você puxou a Olha, pergunta. Eu falo sim, meu bastante, você querido, percebeu, né? tu chegaste onde tínhamos que chegar, que é a conexão com aquilo que tu te reencontraste a partir dessa conexão, que é o teu projeto. Então, eu gostava que apresentasses também aqui o teu projeto, aquilo que tu fazes e como é que as pessoas, se quiserem fazer uma marcação contigo, te conhecer melhor, onde é que te podem procurar, onde é que te podem escrever. É isso, Sim. fala-nos do teu projeto. Aí o projeto ele vai longe. A hora que você achar que eu estou falando demais, você interrompe, tá? Porque o projeto vai longe. Eu preciso deixar registrado, já que estamos tendo essa oportunidade aqui, e as pessoas que estão chegando também, nós vivemos um mundo de charlatanismo ainda. Nós temos tudo aqui. Pessoas que vivem imersos no holograma e às vezes elas querem vender uma informação que vai acabar confundindo um pouco mais. Não tem como falar se o meu trabalho é melhor que o seu é pior do que o meu, que o do fulano. Isso não existe. Existe ressonância. Tá? Existe ressonância. Se naquele momento a pessoa ela está com aquela frequência, ela vai ser atraída, ela vai ser direcionada. Então, o meu trabalho, o trabalho de harmonização quântica, como eu chamo, né? A forma com que ele chega para mim, a robustez que ele chegou, eu duvidei por anos. Por isso que lá nos 40 que eu falei, então eu vou assumir isso aí. Então, o que acontece? É um trabalho que ele vem, não sei se as pessoas que estão vendo a gente conhecem aqui no Brasil, o Rodrigo Romo, que também faz trabalho aí em Portugal. Tem o Hélio Couto, o professor Hélio Couto também aqui, que faz trabalhos, né? Então, assim como eles falam, eu sou o que vem depois do Hélio Couto. As pessoas que não conseguem entender o Hélio vêm me procurar, e as pessoas que não conseguem entender o Rodrigo, já fui aluno do Rodrigo também, né? E hoje eu estudo com ele, só que é no plano astral, é uma outra pegada que a gente tem, e conseguir, junto àquela estrutura, ter a autorização. O Rodrigo usa muito a palavra outorga, né? Ele fala até outorga, para desenvolver esse trabalho de harmonização quântica. Por qual motivo? Algumas pessoas vivem no mundo da emoção. A emoção, eu preciso sentir as coisas, estou sentindo que as coisas fluem. Tá, dá tempo para isso? Não dá mais tempo. Se eu for esperar todas as pessoas sentirem um bem-estar, a Operação Resgate, da qual a gente faz parte, ela já foi por água abaixo, que é o despertar consciencial. Operação Resgate nada mais é que despertar a consciência das pessoas. Mas despertar para onde? O que é que vai acontecer quando essas pessoas desencarnarem, quando elas saírem do plano físico? Para onde elas vão? Quem é a tua família cósmica? Quem é o teu mentor? Existe Deus? Não existe Deus? Como é que é a história de Jesus que contaram aqui? O meu trabalho, ele vem com essa autorização da Supraconfederação, preciso deixar registrado aqui também, né? Ele vem com essa autorização, e quando a gente começa a falar desse despertar consciencial com todo esse cuidado que eu falei para você aqui, né, que eu sou bem cauteloso, eu vou pelos caminhos que eu consigo encontrar com aquela pessoa, e aí eu sou direcionado, né, com os mentores, para fazer esse caminho de forma segura. E a nossa plataforma, depois quem gosta de astronomia, dá uma olhadinha lá, Borealis, Corona Borealis, Coroa Borealis. Você vai encontrar, ali nós temos um portal da Supraconfederação, que é por onde nós fazemos uma reconexão, por assim dizer.
E o meu trabalho em específico, Ana, ele tem assim uma característica muito sublime, que é ativar os comandantes que estão aqui dormindo. Tá? Isso não quer dizer que ativo eles ficam ativos. Muitos que eu venho trabalhando já ao longo desses anos, quando chega na hora de fazer a limpeza do que está aprisionando no plano físico, aí entra bens materiais, entra a questão de grana, entra a questão de relacionamento. Às vezes eles não entendem isso. Eles não entendem e preferem ficar naquele mundo. Então, entra numa proposta, eu quero contar uma história bem interessante, entra numa proposta porque quando nós viemos para cá, nós viemos com um propósito. Nós viemos com uma forma de fazer, nós viemos com algo que nós saberíamos, né, que em algum momento isso precisaria ser ativado. Só que a densidade aqui é tão grande que nós somos engolidos. Né? Então eu tenho 58 mil anos, se eu não me engano, que eu estou nessa esfera trabalhando aqui. E aí eu quero contar isso porque as pessoas, já que entramos no assunto do propósito do trabalho em si, para quem quiser me procurar para resolver as neuras, eu estou à disposição, né? Eu vi que você fez um trabalho com o Jorge, com o Lumen, Jorge Monteiro, eu vi que você já teve uma live com ele. Então, a gente conversa bastante aqui também nesse sentido. Olha, ele fala assim, agora eu já sei para quem que eu mando. As pessoas querem algumas coisas que eu não quero entrar nessa seara. Então, acaba vindo aqui, de repente, esse canal é para isso também. Então, o que acontece, Ana? As pessoas elas ficam aprisionadas, elas não querem trabalhar. Elas têm medo, porque já fizeram isso em outras experiências e não deu certo. Então, o meu trabalho é, como eu tenho essa consciência, eu tenho algumas conexões de comandantes, de estruturas, assim como o Rodrigo tem, como o Hélio tem, né? O Hélio é mais discreto, né? Mas o Rodrigo já fala um pouco mais rasgado. Eu tenho essas conexões também, muitas delas. E aí a intenção é despertar. O que acontece nesse momento? Eu lembro como se fosse hoje, esse dia, talvez, acho que era isso que você queria encontrar lá na pergunta anterior. Qual foi o momento que você colocou o cabo na tomada, né? Então, em um momento lá atrás, alguns bons anos, quando eu tive essa conexão mais forte, eu lembro que eu fiquei 3 dias, são 3 dias mesmo, totalmente offline. Eu deitava na cama, eu desconectava, plano astral, voltava, necessidades fisiológicas, alimentação básica, voltava, eu morava sozinho na época, lá em São Paulo ainda, e tendo conexão, e tenho essa consciência. Aí que tá o legal. Essa consciência que é importante, que poucas pessoas falam talvez de um jeito mais simples assim. Então você em uma reunião, em uma esfera, numa mesa oval, por exemplo, como a gente tem aqui no ambiente físico nosso aqui, porque quando a gente fala de físico, 5D, 6D, 7.3, 4, ali a gente consegue ter uma percepção física similar à que a gente tem, não tão densa assim, mas sim. Então se plasma mesa, se plasma sala, se plasma tudo, né? Nas naves, tá, gente? Não é num planeta, não, numa nave, né, de supervisão da superconfederação ou da confederação, não importa. E lá, quando eles pegam o contrato da gente, o pessoal fala muito de registro acástico, tem uma confusão aí também com os registros acásticos e com os contratos. Isso era um contrato, não tem nada a ver com registro acástico. Olha, você foi para lá porque você foi destacado nessa esfera, uma estrutura militar, né, eu tenho essa consciência, você foi destacado, né, para fazer um trabalho X. Só que a sua nave foi abatida por um grupo rebelde, você não foi socorrido, e aí deu um problema muito sério isso lá, né? Porque tinha que ter feito socorro e não fez, é igualzinho aqui o negócio, né? E ali eu tive a opção de voltar. Ia ser dado, tipo, o corpo ia morrer aqui, ia desconectar, uma parada cardíaca, como se fala, é muito comum, né? E aí, falei, então tá, eu quero voltar. Imagina, ficar nesse planeta fazendo o quê? O que eu vou fazer aqui? Já deu, já estava cansado. Naquela época eu estava muito cansado. E aí, então, falou, só que tem um problema. As pessoas lá embaixo, elas estão desistindo. Para fazer esse trabalho que você se propôs a fazer, desse jeito, Ana, vamos combinar? Quem que tem a coragem de abrir uma câmera aqui e falar do jeito que eu estou falando, a nível planetário, né? Porque está na internet, é mundial. Sim. Eu corro esse risco sempre. E sempre que eu corro esse risco, as pessoas no outro dia me procuram. Olha, eu não tenho coragem, não vou me expor, não, mas eu tenho umas experiências. E a gente começa a despertar dessas pessoas, né? E lá naquela época, então, eu assumi esse compromisso de trazer essa missão, que é uma missão de alma mesmo, né, por assim dizer, desse fractal, que é conectar as pessoas com esse algo maior, esse vazio que as pessoas buscam suprir de tantas e tantas formas diferentes, né, que é essa conexão com ela mesma, através desse despertar consciencial, sem romantismo.
O meu trabalho ele não tem muito romantismo. Eu sou bom em lidar com as palavras, eu vou com jeitinho, sabe? Mas no final não tem romantismo, é você com você mesmo. Na hora que a pessoa fala, olha, realmente não tem jeito, sou eu e quem vai assumir daqui para frente. Eu falo, olha, eu estou por perto, eu vou te auxiliar, pode ficar tranquilo, as equipes estão aqui e hoje nós temos uma equipe hiper, super, não sei quanto mais, mega de apoio, de suporte que a gente tem aqui na fisicalidade. Eu tenho já por conta de ser bonzinhos, né, eles vão soltando à medida que a gente vai confiando mais e vai vestindo mesmo a roupa do trabalho que veio fazer, né? Então hoje nós temos as naves de apoio desse trabalho aqui. E o mais legal de tudo, Ana, se você entrar no meu canal do Instagram, tem poucas pessoas ali, eu refiz o meu canal do YouTube, tem quase ninguém lá, eu estou falando para as pessoas, olha, comece a seguir porque eu estou organizando tudo lá de novo. Qual é a grande sacada do meu trabalho? É o plano astral. As pessoas que chegam aqui no plano físico, nós já encontramos no plano astral. E aí, no plano astral, é onde o bicho pega mesmo. É lá quando tem alguma tragédia no planeta, quando tem alguma catástrofe, quando acontece aí uma bomba que estão pensando em explodir, a gente já está lá trabalhando. Aí a gente cruza o trabalho com as equipes do Rodrigo, né? Porque lá em cima não tem mimimi, é trabalhar mesmo, né? Pegar o touro pelo chifre, como eu costumo dizer, e a gente faz. Então, as pessoas que estão chegando no plano físico, é porque no plano astral nós temos já um alinhamento. E aí a gente vai soltando as informações um pouquinho aqui, igual a gente está fazendo, para aquelas pessoas que sentirem ressonância, que elas venham, né? Eu trabalho hoje, eu consigo... o atendimento em si, como é um atendimento apométrico, eu vou falar um pouquinho disso, posso? Posso falar da apometria? Dá tempo de Claro, falar? Dá? deves. Eu Então eu vou falar estou da aí apometria. também completamente alinhada. Uau! Então, o que acontece? O trabalho presencial, eu estou retomando o trabalho presencial aqui, né, Olha, desculpa próxima semana. interromper-te. A maior parte das pessoas que estão aqui não sabem o que é a apometria. É mesmo? É mesmo. Ah, então show, vou falar disso já. Vou falar Isso. já. Então. Vou falar. Apometria é o máximo. Então, o que acontece? Todos fazemos apometria, né? Os trabalhos que a gente tem hoje, eu tenho um atendimento presencial para quem está aqui, vou voltar, daqui uns dias eu vou até divulgar que eu voltei com o presencial, tá? Que eu nem sou tão conectado mais com o trabalho presencial, porque tudo é apometria, e a apometria você faz, né, de qualquer lugar, né, centro estruturadinho. E aí, eu tenho os cursos, que aí é o barato do trabalho. Quando as pessoas vêm para o curso, é uma doideira. Por qual motivo? As pessoas que vêm para fazer os cursos comigo, ela tem no módulo 1, ela tem uma iniciação, que é uma sintonização que ela faz com a família dela, com a estrutura, e vem algumas informações ali, parecido com o que o Rodrigo faz, não é aquilo, mas é parecido. E aí o que acontece? Durante todo aquele dia que a gente passa junto, são 8 horas mais ou menos que a gente fica junto, as estruturas daquela pessoa, a ancestralidade daquela pessoa, e mais o que puder ser trabalhado, que aquela pessoa traz consigo, a gente consegue encaminhar. Esse é um dia que eu acabo no final do dia morto, né? A Flaviana, que está aqui, minha companheira, ela deve estar com a gente acompanhando aqui, ela sabe, é a única pessoa que sabe de fato como eu fico depois daquele trabalho. Então, essa é a ideia. E aí, partindo desse ponto de divulgar, de potencializar o trabalho, veio a necessidade, porque as pessoas queriam saber, cara, como que você faz isso? Como é que você mexe? Como que é essa loucura aí? Aí tá, rapidinho, eu estruturei um trabalho, um curso de apometria para ensinar as pessoas qual é o raciocínio, lembra tudo cognitivo, qual é o raciocínio que eu sigo para que naquele momento do atendimento as pessoas comecem a ouvir a sua equipe, entender a intuição, saber, mas sou eu falando ou tem alguém me orientando aqui? Como é que eu vou fazer esse discernimento? Isso é uma construção também. Então, aí eu consegui construir essa proposta, né? E olha que eu nem ia falar da apometria, tá? Era só uma deixa, mas já que você tocou. Então, a apometria, ela é bem legal, né? Você tem raízes do sul aqui, né, no Brasil. Então, o que acontece? Quando o Dr. Lacerda, lá na década de 50, ele participa, né? A apometria teve a sua origem no kardecismo. Então, isso precisa ser bem claro. Embora, deixa eu pensar na palavra, né? Embora todas as estruturas filosóficas ou religiosas utilizem
a ação, elas dão outro nome para ela, tá? Mas lá no kardecismo, a apometria nasce com esse nome lá no kardecismo. Então, o Dr. Lacerda, quando ele participa de um evento, ele identifica um processo que estava acontecendo, que era uma outra coisa, ele fala, não, mas isso não está acontecendo aqui. Isso está acontecendo em outra dimensão. Então, essa é uma história, se alguém quiser, Dr. Lacerda, digita na internet, vai encontrar toda a história bem romântica, no caso da apometria. Só que isso se limitava, e ali é maravilhoso, porque nós temos as técnicas, não sei se às vezes as pessoas que me acompanham, elas me veem e ouvem, né? Tudo fechado aqui, só o microfone, elas ouvem eu dando os pulsos eletromagnéticos. O que é isso? Isso é da apometria. É você comandando, é você dando autorização, você direcionando aquela intenção que você está trabalhando no momento, sabe? Então, são coisas que muitas pessoas fazem e não sabem que é da apometria isso. Vai por impulso, por intuição, porque já é a própria equipe falando aqui, e a pessoa vai fazendo e ela nem sabe. Se ela sabe, ela vai ser mais assertiva no processo, tá? Enfim, o Dr. Lacerda trabalha com apometria. Depois, se eu não me engano, em 87, 1987, acho que foi 87, nesse período aí, Rodrigo Romo e Karina Greco, não sei se vocês conhecem, a Karina Greco, a Karina colega também, eles desenvolvem juntos uma outra proposta de apometria. Eu não sei como que é a guerra deles ali, né? Mas a Karina ficou com a proposta de apometria quântica. Por qual motivo? E aí eu vou falar por que eu tenho a apometria sob o olhar da harmonização quântica, que é outra coisa. A gente vai só potencializando, né? Eles identificaram lá que naquela forma de se trabalhar, porque o trabalho do Rodrigo, para quem não conhece, é da Karina, é o trabalho do reiki, que é você manipular, você controlar, você direcionar, você encaminhar, conduzir processos energéticos, é só isso. Então as pessoas que trabalham com reiki já estão na apometria. E ali dentro da proposta do reiki, eu conheço muitos reikianos aqui, que a gente trabalha e conversa muito sobre isso, o que falta lá para o reiki virar a apometria de fato? Falta a estrutura de ancoramento, de proteção e de encaminhamento de forma segura para que haja o mínimo de contaminação da pessoa que está manipulando as energias ali. Isso é um outro assunto. Né? É só isso. Então, o que acontece? Quando o Rodrigo e a Karina, eu não sei se eles separam o trabalho lá, a Karina pega esse termo. Tanto é que o Rodrigo fala muito de apometria também, agora ele está falando muito lá na plataforma fechada dele e tal. O que acontece com o trabalho deles, que era essa questão também de trabalhar com símbolos, né? Falou, cara, não dá para limitar esse trabalho ao plano astral, e a gente está simplesmente desdobrando para uma outra dimensão muito próxima da nossa aqui. A gente pode trazer a apometria quântica com esse termo, fazendo o quê? Aí já entra as nossas terminologias. Você vai fazer um desdobramento atemporal. Você vai chamar a polícia cósmica, e aqui, para quem não acredita nisso ou duvida, assista a série chamada Loki, lá na Disney. Loki tem lá o comando temporal, o pessoal que abre o portal em qualquer lugar e viaja no tempo. Então vale a pena com essa informação. Então ali, eles começam a difundir e falam, gente, nós vamos fazer outro tipo de trabalho. Por quê? Isso que a pessoa está precisando aqui resolver, essa questão física, por exemplo, essa patologia, ela de repente ela está com uma dor que não vai, já fez todos os exames, não resolve aquilo, de repente é uma cobrança de contrato de uma linha de ancestralidade que não dá para identificar aqui. Na apometria a gente identifica. A gente vai lá naquela raiz, qual é o contrato que está sendo cobrado lá. Isso foi... Então, estou resumindo bem, tá, Ana? A ideia do surgimento da apometria, que já trabalhava uma dimensão, a apometria quântica, que trabalha uma outra estrutura, linha temporal, passado e futuro, porque a gente pode também fazer isso, super fácil, super tranquilo. De repente chega o Sérgio com o trabalho de harmonização quântica, com todas essas informações já, porque eu já fazia isso. E um belo de um dia, eu acho que vocês conseguem enxergar lá no fundo, eu estou bem no centro aqui, né? Eu vou até abaixar um pouquinho, do lado aqui, onde está meu dedo, eu não sei se para vocês é o direito ou é o esquerdo. Aqui tem um mentor, que é o Ian Kohanim. É o direito. Tá? É direito de vocês aí, né? Então é direito meu também. Bem no topo da minha cabeça tem a Inamara Colongiori, que é a rosa, e aqui do lado esquerdo a Sheritiba, que aqui ela se apresenta como Sarita. Então eu não pensei quando eu fiz a configuração ali atrás, mas é o tripé que eu trabalho. São mentores. Esse cara aqui, ele é muito exigente, tá? O Ian Kohanim. Então, de uma estrutura canopiana, o pessoal é muito sério, ele é muita regra, sabe, pra gente trabalhar ali. Eu sou de estrutura de canopes também. E aí o que acontece? Falou, olha, nós vamos trabalhar a apometria nesse olhar da harmonização quântica.
Por quê? A harmonização quântica, ela faz o quê? Eu quero o bem-estar das pessoas no plano físico e a conexão dela com a sua estrutura cósmica, que é o plano astral. Então, quando a pessoa dorme, ela não vai ficar perdida em nenhum lugar sendo vampirizada energeticamente. Ela vai ter uma sequência de estudos, de desenvolvimento e tudo mais, que era o projeto original, entende? Então, esse cara aqui falou, ó, você vai ajudar as pessoas a trazer um pouco mais, aquelas que estiverem conectadas, de informação para cá. Isso chama-se transmigração consciencial. O que é isso? Além da gente fazer esse desdobramento, viagem no tempo, aqueles que podem, nos corpos sutis, eu vou buscar uma informação, por exemplo, a gente tem o nosso corpo morontial, que é o corpo que consegue sair da barreira de frequência, que a gente pode buscar muita informação ali. Ah, mas como que a gente faz isso, cara? A gente vai fazendo um download e uma hora a coisa começa a acontecer. Depende de tudo que está acontecendo em volta. Então, o trabalho de apometria sob o olhar da harmonização quântica, ele faz o quê? Ele abre essa outra possibilidade. Ah, mas qualquer um pode fazer? Depende do que você emana, depende da sua ressonância, depende da sua frequência. Então, se a pessoa já entende um pouquinho mais, se ela já está nesse universo, tá, eu quero buscar informação lá. E aqui eu já fiz, por exemplo, clonagem de órgãos. É uma dor no joelho que não sarava, vamos buscar lá no morontial para cima, no átmico a gente busca informação, no búdico a gente busca informação, e vamos trazendo, vamos limpar. E aí a pessoa consegue resolver aqui, vai no médico, o médico fala, nossa, foi um milagre, foi Deus que te curou. Tá, então tá, se foi Deus, deixa assim, porque se curou tá bom. Não importa de onde veio a cura, mas veio. Isso pode acontecer também? Pode acontecer. Mas o que mais eu trabalho, o que mais eu foco é a consciência da pessoa. Ela trazer a consciência. Quando ela traz a consciência, ela faz tudo sozinha. Ela pega, era como se fosse um boliche, que com uma bola ela derruba todos os pinos de uma vez só. Ela falou, cara, resolveu. Agora é só uma questão de tempo para que as coisas se encaixem no lugar novamente. Dúvida. Porque ela vai fazer tudo sozinha. Quando ela tem essa conexão lá de cima, para quem me acompanha sabe o cuidado que eu tenho quando eu faço os desdobramentos, quando eu volto, da gente limpar o cordão de prata, limpar o cordão de ouro, que é onde pode entrar uma interferência frequencial. Quando volta para essa realidade aqui, a pessoa fala, opa, aconteceu alguma coisa. Está chegando, está mudando. Eu tenho uma colega, por exemplo, nem vou citar, porque de repente ela está ouvindo, ela pode se sentir constrangida aqui, mas aconteceu uma história com ela, foi muito legal. Processo de Covid, a pandemia, o que a gente está vivendo aqui, é muito estressante tudo isso, planetariamente falando, a energia que vem para a gente, né? E ali, a vida da pessoa estava caminhando estava torta demais, né? Como eu costumo dizer, que estava torta. Não dava, não tinha jeito. Apometricamente, eu comecei a atender, fiz umas 2 ou 3 sessões apenas com ela, aqui, assim igual a gente fez online, e dei sequência no trabalho. 1 ano depois, está lá, reestruturou a vida familiar, reestruturou o trabalho, já está fazendo outras coisas que ela nem sonhava fazer. E aí, de repente, eu falo, e aí, como é que tá a sua vida? Nossa, mudou muita coisa. Aí tá, eu falei, vamos voltar naquele assunto lá, você lembra? Porque eu fiquei um tempo ausente. Eu não fico ligando para as pessoas, eu não fico, e aí, tá tudo bem? É só quando as equipes pedem mesmo para cutucar um pouco, sabe? Porque às vezes a pessoa fica constrangida de nos procurar. E aí a vida mudou. Então, tudo isso, Ana, é o trabalho de apometria. Vou voltar um pouquinho mais. A apometria é você estar disponível para a tua essência maior, lá no último grau que você conseguir atingir, e falar assim, olha, estou aqui, pode usar. Usa essa drenagem de energia que você precisa fazer para ajudar a pessoa X. E você direciona para aquela pessoa. E aí sim, você faz isso protegido, você faz isso com segurança, você faz isso amparado, isso... Para você só volta o quê? Só volta o amor, só volta a luz. As pessoas quando fazem atendimento falam, nossa, eu estou passando mal porque eu atendi. Tem alguma coisa errada aí. Eu volto lá na tua fala inicial. Se a abundância, para ter abundância, tem um esforço, tem um sofrimento, que eu nem gosto da palavra sofrimento, um atendimento, ele deixa você nessas condições de dor, de você sentir que tem alguma coisa, então no teu ancoramento, na tua proteção, está faltando alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um esgotamento energético. Isso eu tenho, porque às vezes é um atendimento atrás do outro ali que a gente está fazendo e as pessoas não sabem, né? Quando é aqui online, na apometria, quando desconecto aqui, que eu vou fazer a outra etapa, outro dia até uma pessoa falou, cara, que feedback é esse? Porque no outro dia eu dou um feedback do que aconteceu. Quanta coisa! Eu falei, pois é, foi 1h30 de conversa aqui, mas foram 3, 4 horas trabalhando lá para aquela pessoa.
Sim, Entende? sim. Então, é uma doação muito grande que a gente faz. Isso é apometria. Né? Não tem romantismo na apometria, tá? Se alguém faz apometria, porque eu vi luz, porque eu vi estrela, ok, legal, tá tudo certo, cada um vai enxergar aquilo que é para enxergar. Agora, essa apometria que a gente faz aqui, que é a proposta da harmonização quântica, terapia HQ, como eu chamo aqui, ela é nessa pegada, é buscar a raiz das coisas, entender um pouquinho daquilo, o que é possível de ser trabalhado, que vai ter um mínimo de impacto aqui. Porque às vezes a pessoa quer tanto uma cura, eu falo assim, olha, não vai rolar. Não vai rolar porque o que vem atrás disso é muito complexo, você não vai aguentar. Nesse momento isso não é possível. Vai ser amenizado, vai acalmar um pouquinho e a gente segue depois. Por exemplo, com a apometria, que a gente tem feito muito, Ana, é auxiliar as pessoas com relação à mediunidade. Né? Sim, Vamos deixar aqui sim. também uma outra informação bem bacana. Aparecem muitas pessoas, sim. Não é? Isso aqui é extremamente inédito, porque eu não falei nem com a Flaviana aqui isso. Tem vindo para eu fazer um trabalho de mediunidade, de ajudar as pessoas a lidarem com isso, sob esse olhar aqui, sem o romantismo, sabe? Sem aquela coisa do paradigma, do dogma de uma religião X ou Y. Eu Sim, quero ver se eu consigo fazer. Não dá tempo mais para isso, né? Então, o que a gente tem, que a gente consegue fazer apometricamente? As pessoas que começam a enxergar coisas, ouvir coisas, sentir coisas, a gente consegue ajustar um pouquinho a glândula pineal, diminuir a intensidade, porque às vezes a pessoa está muito avançada e ela não tem consciência, ela só está captando. É aquele efeito esponja que a gente fala, né? Que a pessoa ela está num lugar, parece que tudo vem para ela, e é uma pessoa bacana, que merece ter uma vida mais plena, né? E ela só não está sabendo lidar com a mediunidade dela, por exemplo. Então a gente vai lá, apometricamente, conversa com as equipes dela, faz todo um trabalho carinhoso, por assim dizer, né? E bota tudo no lugar também. Olha onde fomos parar, Ana. Só a que vez de falar um bom. pouco. Eu não disse que não havia horário, que era deixar fluir. Olha, meu Sim. querido, um livro que tu sintas foi impactante para ti e que também possa ser para todas as pessoas que estão aqui connosco. Um livro e uma prática para nós praticarmos e treinarmos o músculo da consciência. Uau, adorei. O músculo da Sim, consciência, meu adorei. querido, bora lá. Adorei. É exatamente essa a intenção. Cada um de nós sair daqui e treinar o músculo da consciência como qualquer músculo que precisa de ser treinado. Essa é a minha missão. Ajudar pessoas a treinar o músculo da consciência. Perfeito, adorei. Vou levar essa fala comigo, músculo da consciência, e vou falar que foi a Ana que trouxe na uma live. Registrei já. Ana, bora lá, né? Bora lá. A ideia dos livros eu gosto muito porque é uma das formas que a gente tem de fazer sozinho aquilo que às vezes nós ficamos delegando para os outros. Então, quando a gente fala de livro, para mim, por exemplo, é um desafio falar um livro, né? De como que seria isso. Eu vou falar dois, porque o trabalho HQ, ele é o equilíbrio, a proposta nossa é o equilíbrio entre o plano físico e o plano extrafísico. Então, eu vou pedir licença para falar dois, pelo menos dois aqui. Eu tenho um livro que ele é recente, é um assunto que eu já venho trabalhando com ele há muito tempo, que é de um americano, do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, né? Aqui na tradução desse livro. Então eu quero deixar esse livro para as pessoas. Comece pelo porquê. A gente falou muito de propósito aqui. Enquanto você estiver comprando a ideia dos outros, enquanto você estiver vivendo a história dos outros, enquanto você estiver vislumbrando a vida do outro, esse metaverso que estão plantando aí na sociedade, enquanto a gente estiver nesse ponto de conexão aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar sempre um passo atrás. Esse livro, né, Comece pelo Porquê, aqui no plano físico, ele vai te ajudar a enxergar como é que algumas pessoas se deram bem na sociedade, como é que elas conseguiram formar indústrias que têm um impacto no mundo, partindo de coisas tão simples. Dizendo assim, olha, eu faço isso porque eu acredito nisso. É isso que esse livro vai te fazer refletir. Olha, ele vai ajudar você a descobrir qual é o seu porquê. Olha, você está fazendo isso aqui por qual motivo? A Ana está aqui, né, hoje, numa terça-feira, aí em Portugal, agora, eu não sei que horas são, já são mais de 8, de 20 horas aí, né? Aqui são 5:12, estou no meu reloginho aqui. O que faz a gente parar a nossa vida
a nossa experiência, para fazer com que esse momento seja a nossa vida e seja a nossa experiência. Então esse livro Começa pelo Porquê é um livro assim que é fenomenal para quem tem, é uma linguagem moderna, né, atual, para quem está aí buscando encontrar o seu propósito inicial, porque às vezes não é um livro muito usado no meio corporativo, as pessoas acham que é só para falar de negócio. Não, não é para isso não. É para encontrar o seu porquê. Qual é o motivo de você fazer o que você faz? Você casou, você tem filhos, você fez por qual motivo? O relacionamento às vezes está insustentável porque o seu porquê era outro. E aí as pessoas não conseguem reverter. Esse livro vai ajudar a esclarecer? Vai ajudar. Ah, eu não entendo meus pais, por qual motivo meus pais fazem isso? Leia o livro. Vai entender o porquê deles e o teu porquê. Você respeita mais, você ama mais. Então é um livro que eu sempre indico, eu uso ele bastante no trabalho ainda, gosto muito dele. Esse é o mundo, é o livro para a gente trabalhar questões aqui no plano físico, achar o equilíbrio do físico aqui, vai ajudar bastante para quem quiser. Agora, para o plano extrafísico, para quem ainda está entrando nesse universo, para quem está começando a querer despertar a consciência, né, para esse outro mundo, para aquilo que vem de um jeito mais sutil, né? Nós temos o livro do Drunvalo Melquisedeque, né, o segredo da geometria sagrada. Acho que assim é o segredo. Acho que é o antigo segredo da geometria sagrada. Segredo, sim. Isso. Ele é um livro bem básico mesmo, uma linguagem bem tranquila, porque são palestras que o Drunvalo fazia, que as pessoas fizeram ali uma ediçãozinha e botaram no livro. Mas tem muita informação legal ali que dá para começar a despertar, e principalmente quem tem ressonância com uma estrutura Melquisedeque, que faz um trabalho aqui, é bem legal também. Vai ajudar nesse primeiro momento aí. E lá no meu site, né, sergiooliveirahq.com.br, eu tenho lá alguns livros também, para quem quiser mais informação. Eu tenho lá. Isso. E Ana, agora sim, uma prática para a gente fazer, eu falo que a gente está num momento bem desafiante, né? Eu preciso escolher coisas pequenas que me tragam resultados. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de meditar todos os dias. É o meu momento, sejam 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não importa. É o momento que desligo tudo aqui, desligo o telefone, o telemóvel, né, como diz aí, eu desligo tudo isso. É o meu momento. Se na intuição ele vai ser 10, 15, meia hora, às vezes uma hora, porque eu sempre faço isso no momento que eu não tenho compromisso, porque às vezes as equipes me chamam, é um desdobramento, eu preciso fazer. E aí o que é interessante nessa prática? Você encontrar um momento seu de conexão, já que estamos falando de conexão aqui, onde você consiga fechar um tempinho e se permitir, mesmo que você não sinta nada, não aconteça nada, mas você vai botando uma intenção ali, e de forma disciplinada. Né? Porque eu falo assim, porque às vezes é um saco, eu tenho que ser honesto, sem hipocrisia aqui, às vezes é um saco, é complicado, porque a vida está pedindo tanta coisa, e você fala, mas nesse tempo eu poderia fazer outra coisa lá. Não, isso chama-se disciplina. Você faz querendo ou não querer, você vai lá fazer. E aí é surpreendente, porque toda vez que eu estou nesses embates, né, muita coisa fazendo, eu consigo acalmar e vou lá e cedo a esse momento, porque é disciplina mesmo, eu tenho que fazer, eu me comprometi a fazer. A hora que eu volto renovado, eu volto com uma outra vibe, fazendo mais coisas, aquilo que parecia tanta coisa para fazer, em 2 minutos a gente vai e resolve ali. Então essa prática de encontrar um momento seu de conexão, só isso. 10 minutos, 5 minutos, começa pouquinho, não é uma hora de meditação, porque você não vai conseguir fazer, né, uma hora. Faz 5, 10 minutinhos, mas 100% ali. Aí depois você aumenta. Faz estando 100% presente, né? Olha, está aqui uma pergunta. Uau. Como é que eu consigo disciplina e foco? Há aqui Como é pessoas que a a gente dizerem consegue? que não têm e que não sabem como. Então, olha só, a disciplina, você não adianta você achar que você vai ser disciplinado, você vai construir isso. Construir. E disciplina, gente, diferente de motivação, que é um estado que altera a serotonina, altera tudo, dopamina, endorfina, dependendo do estado de motivação, até beta-endorfina produz no teu organismo, você fica ligado. Disciplina não tem nada a ver com isso. Disciplina tem você olhar para aquela agenda que você criou ali e falar, eu vou fazer. Eu vou fazer. É uma Mas não escolha. vai acontecer nada. É uma Entende? É uma escolha. escolha. Não tem como. Como que eu mantenho o foco? Focando. Não tem, eu vou botar uma música, eu vou botar um mantra. Não, não existe isso. Na minha concepção, como eu trabalho com essa questão de programação neurolinguística, tem uma linguagem que a gente, com esse trabalho o HQ, por exemplo, a gente já consegue encurtar esse tempo, né?
Mas para muitas pessoas isso ainda serve, né? Dependendo do estágio que ela está de despertar. 21 dias repetindo um comportamento, repetindo um padrão, o teu cérebro, ele vai se adaptar, e aí sim, Ana, veio uma sacada muito legal, que foi aquele cara de azul lá que me trouxe essa reflexão faz um tempo. A partir daí, né, dessa compreensão, você vai perdendo a dor, você vai repetindo, e você criou uma estrutura de pensamento, não de comportamento. Porque para você ter um comportamento, que é aí que as pessoas pecam, elas querem focar, elas querem ter disciplina, elas já se veem fazendo aquilo. Ok, é perfeito. Muitas pessoas no YouTube, elas têm vídeos falando disso. Visualize, crie uma imagem, bota uma foto e parará, parará. Para alguns até funciona. Eu quero falar com aqueles que não conseguem resultado com isso. Pensamento. Freud dizia assim, os teus pensamentos são suas ações ensaiando. Então, cria um padrão cognitivo. São os teus pensamentos. Olha, eu vou fazer, 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 eu vou fazer. Quando eu começo a acreditar nisso, né, que eu vou fazer aquilo, o pensamento está pronto. Aí vem a ação. Aí o comportamento, ele vai ser uma consequência do pensamento. Então, como eu disse lá atrás, esse trabalho que eu faço hoje, um dia eu não quis fazer. Eu precisaria de muito trabalho cognitivo, organizar os pensamentos para que eu possa pegar, parar o meu mundo, falar sobre isso abertamente, sem nenhum preconceito, sem nenhum receio, sem medo de nada. Assim, o julgamento que vai acontecer. Eu não tenho isso, por quê? Porque eu sei o que estou fazendo. Aí eu descobri o propósito. Claro Mas que eu sim. tive que fazer o quê? Criar uma estrutura de pensamento. Como é que a gente mantém disciplina e foco? Não é construir a disciplina ou foco, é manter. Você já tem isso. Quem está perguntando, você já tem disciplina, você já tem o foco. Falta só virar uma chave onde você vai falar assim, eu vou fazer isso aqui. Se vai fazer bem feito, mal feito, nesse caso não importa. Faça e vai repetindo isso e você vai conseguir criar uma estrutura aí. É assim que eu penso e faço isso até hoje quando eu tenho um desafio novo aqui para fazer, né? Meu querido, uma mensagem final para todos que estão aqui, que nos vão escutar, porque este Bora Lá fica gravado e vocês podem voltar a escutar, porque quando nós voltamos a escutar a segunda e a terceira vez, outras mensagens chegam à nossa vida. Uma mensagem, meu Isso. querido. Eu gosto muito, eu sou cheio das frases aqui, né? Eu gosto muito de uma frase que diz: você é mestre do seu destino, capitão da sua alma. Você é o protagonista da sua história. Se até hoje você não foi o protagonista da sua história, se até hoje quiseram te roubar isso, se até hoje, por N motivos, você não conseguiu alcançar, se você não conseguiu conquistar isso, então que fique registrado aqui, você é o protagonista da sua história. Não é que você precisa ser, você é. Nós estamos aqui simplesmente, vou falar nós, tá, Ana, tomando essa liberdade, nós estamos aqui somente para auxiliar você nesse processo de reconexão. Capitão e mestre, é você mesmo, você tem em si todas as forças, você tem em si todos os recursos, e às vezes faltava talvez um momento como esse aqui, que você se permitiu parar para ouvir, né? Olha, tem mais coisas aí nesse universo que eu ainda não conectei. É só isso. E bora lá ser feliz. Bora lá conectar pessoas, levar amor para as pessoas, né, Ana? Meu querido, muito obrigada por esta reconexão, por este reencontro e por este ânimo com consistência, com maturidade que estamos a trazer. É a nossa função. Um dia também eu tive muito medo de assumir, só que eu tive que ancorar, e esse ancorar que me permite também estar aqui todos os dias. Há 2 anos que venho aqui com este Bora Lá ser o protagonista da tua história. Então, meus amores, Sérgio, um beijinho no teu coração, obrigada pelo teu trabalho lindo, muito sucesso e vamos estando aí juntos em conexão. Sim, eu que agradeço, Ana, todas as pessoas que estão ouvindo, os portugueses, os brasileiros, não sei de onde tem mais pessoas ouvindo a gente. Sintam-se acolhidos nessa egrégora de harmonização quântica, esse trabalho de cura, de paz, de harmonia, de luz, né, de abundância, como nós falamos lá no comecinho, você começou assim. Ana, uma alegria poder reencontrar você, uma alegria poder fazer esse alinhamento e que nós possamos sim seguir a nossa jornada e se
for, né, se for para ser um reencontro, mais uma vez a gente pode voltar aqui e falar de outras coisas, se as pessoas tiverem interesse, eu estou à disposição, estou disponível. Para quem não segue ainda, segue lá no Instagram, para quem tiver ressonância com esse trabalho, e a gente vai seguindo, Ana. O trabalho que você faz, do jeito que você faz, ele é único, a gente falava antes no making off aqui, essa consistência, essa persistência, eu acho que é assim que a gente vai conseguir realmente sair daquela fala de que vamos construir um mundo novo. Não, estamos construindo um mundo novo. E pode contar comigo É nessa um proposta, processo. tá bom? Obrigada, meu amor. Muito, muito Eu que obrigada. agradeço. Um beijo para você também. Sigam aqui no Instagram. Há aqui pessoas a perguntar como é que te podem seguir e eu estou a dizer aqui em cima, o Sérgio tem aqui também a conta do Instagram e aqui no Facebook e no YouTube vão à busca e conversem diretamente com o Sérgio. Um beijinho muito grande e obrigada por nos recordares. Até breve. Beijinho, meu Tchau, querido. Ana. Tchau. Beijinho. Um abraço a todos. Tchau, tchau.